Olá pessoal da Smart Vistos, como é que vocês estão, beleza? Thiago aqui e hoje vim trazer mais uma entrevista com um brasileiro que trabalha aqui, só que dessa vez na área de solda, que é uma das áreas aí que o queridinhas também do Canadá, assim como o nosso último vídeo com a Jennifer sobre o PSW, vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada depois. Trabalho de soldador aqui no Canadá também, ele é muito requisitado e é uma das profissões que o Canadá quer. Então hoje aqui trouxe o meu amigo Arthur. E aí, beleza? Como é que tá, cara? Bora, tamo juntos aí, vamos lá. Tranquilo. Então, o Arthur, ele começou a trabalhar de solda aqui, mas depois que você chegou aqui no Canadá, né? Foi depois. Quem sabe você fala pro pessoal primeiro como é que vocês vieram aqui pro Canadá, o que trouxe vocês aqui e depois a gente entra um pouquinho mais, entra realmente no assunto da solda. Beleza, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal aqui, falando aqui pro pessoal aqui sobre a área essa área de solda, que é uma área de muita procura aqui no Canadá. Agradecer aqui o trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho muito bom. Pô, que isso, muito cara, legal obrigado. Aqui para a comunidade que fazendo essa divulgação aqui, né? Dando essa oportunidade para os brasileiros, né, divulgar o trabalho. A nossa vinda para cá foi uma oportunidade que apareceu, né? A gente tava no Brasil, uma situação legal e tudo, né? Como a maioria das pessoas aqui, só que, como dizia meu pai, a vida é feita de oportunidade, né? Então nós vimos essa oportunidade de vir pra cá. Janaína, minha esposa, também já tinha falado, né? Sempre quis, né? Morar no exterior e tal. Eu já tinha morado, já tinha passado um tempo nos Estados Unidos, voltei pro Brasil. Então, aí decidimos vir porque é um país, né, tranquilo, né? A gente tem uma segurança mais consistente do que no Brasil. Né? Então, as oportunidades também, né? Você tem a oportunidade de recomeçar, né? Independente da idade, essas coisas todas, é um país que te dá essa oportunidade. Na verdade, né? você tem que renascer aqui, né? Isso. Você só dá aquele jump na escola, né? Isso aí mesmo, Pula aquela parte da escola e já começa na labuta, né, cara? Entendeu? Então, foi essa nossa... Por isso que nós decidimos vir pra cá, entendeu? Entendi. E quando vocês vieram pra cá, você trabalhava no quê? Eu trabalhava embarcado, né? No Brasil. Sim. Eu sou engenheiro de produção, né? Mas trabalhava lá como operador de produção, né? E... Em plataforma de plataforma petróleo. De petróleo, plataforma de petróleo. Eu trabalhava em navio de produção, né? Mas não com solda. Não com solda. Eu fazia, como eu dizia, no navio, né? Você tem vários tipos de reparo, né? Então tinha esse trabalho de soldagem no navio, entendeu? Às vezes eu ficava ali como responsável da área, fazendo de vigia, essas coisas, entendeu? E foi uma área que sempre me interessou também. Entendi. Entendeu? Foi uma área que sempre me interessou, então, mas não tinha nada a ver, o trabalho que eu fazia não tinha nada a ver com a área de soldagem, entendeu? Aqui, que depois de acho que 2 anos que eu tava aqui, trabalhava na greenhouse, né? E lá tinha essa parte de soldagem, né, também, não era em grande proporção, mas tinha também, eu me interessei. A soldagem na greenhouse é... Lá na weed, lá na maconha, entendeu? Que eu já trabalhava lá na... Mas como é que você vai soldar um... Não, na parte de manutenção, entendeu? Parte de manutenção, aí, soldar aí não dá, né? Já fica Tem gente que solda bastante. Já fica aquela fumacinha, já dá um calor, né? Já soldei beleza aqui, né? Mas aí você viu essa parte e te chamou a atenção. Me chamou a atenção, entendeu? Me chamou a atenção porque eu acho que quando você... Como eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu acho que quando você vem pra cá, você tem que focar numa profissão. Você vai ser pintor, ou você vai trabalhar com drywall, ou você vai trabalhar com solda, ou você vai aprender um trade, porque quando você fica, eu vou fazer um pouco disso, eu vou fazer um pouco daquilo, eu vou fazer um pouco daquilo outro, acaba que você faz um monte de coisa e você não faz nada. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Então, quando você se especializa, quando você foca, né, numa área, igual no meu caso, a área de soldagem, aí você fica especialista numa área e que você tem um campo enorme, entendeu? Claro. Porque essa área é uma área que
além de ter uma procura muito grande, qualquer província do Canadá precisa de soldador. Qualquer lugar. Você pode olhar, você pode fazer essa pesquisa, entendeu? Qualquer lugar, e é uma área que depois de uma certa experiência, você fazendo processos, né? É uma área que, pô, você consegue ter um salário legal, entendeu? Então, foi isso que me chamou a atenção. Beleza. E me diz uma coisa, para você entrar na parte da solda aqui, como você não tinha trabalhado aí no Brasil, eu sei que muita gente que já é soldador no Brasil tem essa vontade, né? Sim. Mas você foi atrás disso depois que estava aqui. O que você precisou fazer para começar a trabalhar na parte da solda? O que acontece? Você tem que pegar a certificação, que é o CWB, né? Que é o Canadian Welding Bureau, que é tipo uma associação canadense de solda, né? CWB, Red Seal. O Red Seal. CIGEP, alguma coisa assim? Isso, você tem um CWB e você tem um Red Seal. O Red Seal, você tem duas formas de você pegar a certificação. Ou você vai pro apprenticeship, entendeu? Que você faz o processo todo para você tirar a certificação, ou você tem que ter 6.000 horas de soldagem. Entendi. Na área. Vamos supor, eu tô com 4.000 e poucas horas. Quer dizer, eu tenho que ter mais 2.000 horas de solda para fazer o teste e pegar a certificação do Red Seal. Então, entendeu? Você vai contando essas horas? Nas empresas que você trabalha, né, eles têm esse recorde, entendeu? Aí se você, vamos supor, eu pedi nas empresas que eu trabalhei, quantas horas eu já trabalhei? Aí eles mandam, você trabalhou tantas horas. Aí você vai juntando aquilo, né, com a documentação da empresa, manda pro college aqui em Toronto, e eles fazem uma associação aqui que eles fazem esse processo. Você faz os testes e você pega o Red Seal, entendeu? Aí tem a parte, como eu falei, tem duas partes. Tem a parte que você faz a escola pra você pegar, aí você faz as provas, você tem essa parte. Porque, pô, vamos supor, o cara que já vem pra cá, né? Com uma certa idade, já trabalhou, a gente, pô, tá 3 anos, 4 anos trabalhando. Você não vai pra escola pra você pegar a certificação. Então eles aproveitam isso pra você pegar a certificação. Então, agora, o CWB, que eu acho que é o mais importante, que é a certificação básica, é a básica que o cara tem que ter, que o soldador tem, soldador e soldadora, né? Tem que ter pra você entrar no mercado de trabalho. Interessante você falar de soldadora, porque a gente nunca pensa que as mulheres podem fazer isso. Então, você mulher pode... que queira, que de repente tem uma afinidade melhor com essa área, mas não trabalha, ou de repente quer começar aqui, por que não? Né? É um trabalho que tem muita mulher que faz aqui. Muita mulher trabalha com solda de eletrodo revestido, processo MIG, TIG, muita ascendente, coisa. Descendente, 45 graus. É um Kama Sutra da solda, né? No Brasil, você conhecia alguma soldadora lá? Conheci. Mesmo? Conheci. Inclusive, elas trabalham muito com solda TIG, né? Que é o tungstênio, né? Porque que é o aramezinho que vai saindo. Você vai colocando ali, porque você tem que ter uma habilidade. Você trabalha. Geralmente, você trabalha com eletrodo revestido e o arame tubular, você usa uma mão só. A solda TIG, não, você tem um consumidor ali. E você tem a outra, que é a parte do tungstênio ali, que você vai derreter. Então você tem que ter uma habilidade de você ir acrescentando ali o material. E normalmente as mulheres têm mais habilidade com as mãos, né? Entendeu? Pra esse trabalho mais. Entendeu? Mais fino, delicado, mais delicado, entendeu? Assim. Muita mulher mesmo, entendeu? Então, para vocês aí que tem essa vontade também, né? É um mercado que ele exige um pouco do físico da pessoa, né? Mas as mulheres que eu vejo trabalhando lá na tem que carregar peso, assim? A mulherada tem que carregar peso ou não? Um pouco, né? É bom que dá uma emagrecida, né? Fica na disposição, né? Sempre, já fica de boa, né? Já economiza o dia da academia, né? Você tá dizendo pra mulherada emagrecer? Eu tô falando, isso é só uma letra. Cuidado. Não, tô brincando, brincadeiras à parte, pede um pouco, mas isso aí quando você tá focado, né? Então, e é legal, entendeu? Eu vejo muita mulher nessa área, tem oportunidade, entendeu? Que legal. E, pô, cai pra dentro igual a rapaziada. Você diria que aqui tem mais oportunidade para as mulheres do que no Brasil? Ou as mulheres lá não querem procurar isso? Não, cara, não, pelo contrário, eu vejo mais no Brasil do que aqui. Olha isso. É que eu, como leigo, não fica de fora, muita, elas no Brasil. Porque o que acontece? Agora, abrindo um parênteses aqui, no Brasil, você tem mais facilidade de você fazer o curso de solda. Porque
aqui, o que acontece? Você não tem, como você não tem esse curso que você tem de qualificação aqui, você não tem muitos lugares para você fazer. Ou você vai pro college, que aí você demora, não sei, 2, 3 anos para você ir para a universidade de solda. E pagar muita grana, né? Paga uma grana, entendeu? Ou você acha um curso desse de qualificação. E vamos supor, aqui, o bom daqui de Sarnia é que tem uma escola que você é aquele que eles chamam de hands-on, que é só prática na soldagem, entendeu? Então, no Brasil, você tem muita escola de solda, entendeu? Então, isso abre um leque um de leque maior, oportunidades. e é um mercado que lá também assim, é muito bom. Interessante. Entendeu? Mas aqui também, você tem também, elas vão por... Eu conheço mais as que trabalham lá comigo, elas fizeram um college, né? Elas já saem do college, sai do college e vai, entendeu? Agora tem a outra escola também que você pode fazer também, entendeu? E não só para as mulheres, isso vale também para os homens, com entendeu? certeza, Se com vocês certeza. quiserem fazer essa parte ou fazer college e tal, mas é um caminho mais demorado e mais custoso, né? Então, isso é mais interessante por esse caminho aí que o Arthur falou pra gente. O que todo mundo quer saber, Arthur, ganha bem? Cara, ganha sim. Entendeu? Não é assim, você não sai, acabou a escola, você pega a certificação e você sai ganhando um salário alto. Isso depende, agora, o mínimo que um soldador hoje está ganhando é a para de $25 a hora, entendeu? Tem empresas, por exemplo, tem empresas que você tendo a certificação, que eu vou depois dar uma palhinha aqui melhor, você entra, eles contratam você, porque toda empresa você tem que fazer um teste para a empresa, tá? Você pega a certificação, mas independentemente disso, você tem que fazer o teste da empresa. Mas você faz uma entrevista primeiro? Sim, tu vai lá, tal, faz uma entrevista lá. Faz uma parte prática. Parte prática. Entendi. A parte prática. Só lembrando, pessoal, pegando esse gancho aqui do Arthur, que a gente tem um e-book, tá num preço baratinho e que ele ensina exatamente as técnicas de como você se comportar numa entrevista aqui no Canadá. Nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição. E vocês conferem lá, tá num precinho especial, não sei por quanto tempo ainda, mas é super importante você saber o que eles perguntam nas entrevistas, para você não chegar totalmente sem saber o que dizer e de repente você não conseguir nem ir para a parte lá da parte prática, isso, né? Então dá uma conferida lá. Inclusive também, aproveitando o gancho aqui, eu queria deixar um recado aqui. Eu tô também com um canal, tá no YouTube, Soldados no Canadá. Vamos botar tá aqui legal? na descrição. Vou deixar a descrição aqui, vou estar explicando todo o que você precisa saber para você tirar a certificação aqui, né, no canal, que é NOC. Sim, também. É uma para quem quer fazer lance da imigração aí, né, rapaziada? Residência permanente. Residência permanente, entendeu? É uma profissão em demanda, é uma profissão que tem o NOC, entendeu? Então, eu vou deixar aqui, permissão do meu amigo aqui, deixar aqui o canal aqui, na descrição aqui, que eu vou começar a fazer alguns vídeos aí, porque tem muita gente que fica perdida. Sim. Pessoa, como é que eu vou começar? O que eu vou fazer? Qual o processo de solda que eu vou fazer? Porque o cara fica perdido, o que eu vou fazer para, entendeu? Então, vai estar tudo lá no canal, né? Tem as redes sociais aí, já tem alguma coisinha, mas eu vou aprofundar legal para passar pro pessoal, porque excelente. Deixar esse... Não, aqui vai ser só uma breve explanação, e quem quiser saber mais sobre solda, checa lá o canal do Arthur, que ele vai contar tudo direitinho aí para vocês. Vai ser interessante, hein? Beleza. Até eu vou acompanhar. Vamos lá. Sabe? Quem isso sabe? aí. Nunca sabe, né? Nunca sabe, né? A gente tem que ter plano A, B, C, D aqui no Canadá, até não o é? último. E vai embora. Entendeu? Porque não pode você nunca mole. sabe o dia de amanhã, né? Não sabe, cara. Um dia você tá assando frango, outro dia você tá fazendo Uber, fazendo skip pois é, né? Tem dishes, que jogar às 7, né? Jogar às 7, né? Aquele do pauzinho, aquele com o prato. Rodar os pratinhos. Roda os pratinhos, cara. Em todo que é lugar. Uma dúvida que eu tenho. Tem que interpretar desenhos? Aí, ó, você tocou num ponto importantíssimo. Porque eu imagino essa parte mais técnica, assim. O soldador aqui, né, essa parte mais técnica, né? O que acontece? O soldador aqui, ele não só faz o trabalho de solda, entendeu? O soldador aqui, ele corta com oxcorte, corta com maçarico, ele tem que saber ler desenho, entendeu? Porque o que acontece? Por exemplo, o lance do seu e-book da entrevista. Eu vou estar fazendo um e-book também, porque o que acontece? A rapaziada vai fazer uma entrevista. Quando chega lá, o cara sai do curso. No curso que você vai aprender a soldar, você não aprende desenho.
Só se você for pro college, aí é outro papo. Sim. Morou? Aí, o que acontece? Você chega lá, o cara vai estar com a máquina de solda ali, pô, os parâmetros. Vai estar ali de DDP, ou de corrente, entendeu? Então, aí só que ele vai te dar a peça separada e o desenho. E o cara fala assim, ó, monta essa peça aí. Vai saber. Aí o cara vai assim, monta essa peça aí. E se o cara não souber desenho? Pois é. Aí tá lascado, não adianta, entendeu? O soldador aqui, cara, eu falo com uns amigos meus no Brasil que tem experiência, tudo, porque lá, o que acontece? O camarada, ele chega o soldador chegou pra soldar, igual o cirurgião. O cirurgião, quando vai operar, o paciente já tá anestesiado, tudo no sapatinho. Uhum. Aqui o soldador, ele anestesia, ele corta, ele costura, não, o cara faz tudo, entendeu? Então o soldador aqui, ele vai cortar, ele vai usar guindaste, ele vai usar ponte rolante, entendeu? Então é um conjunto, né? Mas isso é lógico, né? Que, pô, na empresa que você for, você vai aprendendo essas coisas todas, entendeu? Então, essa parte de desenho, voltando, essa parte de desenho é essencial. Porque... Mas você acha que por exemplo, tem muito soldador, eu imagino, no Brasil, que não saiba ler desenho. Mas aí que tá, o caldeireiro vem e monta a peça, ele já deixa tudo encaixado, o cara só vem ali e solda, entendeu? Porque você, por isso que eu falo pra você, aqui, vamos supor, no Brasil, pelo conhecimento que eu tenho, alguns soldadores, poucos sabem ler desenho. Uhum. Né? Aí o que acontece? Aqui, vamos supor, aqui você tem um cara que... No Brasil, você tem uma pessoa que só às vezes corta com maçarico pra você. Já chega a peça já pronta. Chega cortado, entendeu? Entendi. Então já tá tudo encaixado pra você vir soldar, entendeu? Porque o que acontece, rapidinho, não sei que eu te cortar. Porque o que acontece? Você precisa dependendo do trabalho que você for fazer, você não pode cansar o braço. Uhum. Com corte pesado, entendeu? Pô, vamos supor, às vezes eu tô fazendo, às vezes tem peça, tem chapa grande que eu tenho que colocar na guilhotina, entendeu? Pra cortar. No Brasil já vem cortado. Uhum. Mas digamos que eu sou soldador no Brasil, não sei ler, e não sei mesmo, não sei ler blueprint ou a planta ali, mas eu tenho a vontade muito grande de vir para o Canadá, e isso é um empecilho? Não. Tem algum lugar no Brasil que eu possa estudar? Tem. Você tem cursos lá de desenho. De desenho? Tem. Geralmente, é porque o pessoal não dá muita atenção às vezes. Geralmente os cursos lá, você tem essa parte de desenho, entendeu? Uhum. Só que as pessoas não dão muita importância, porque você já tem, às vezes, a pessoa para fazer isso para você. Pessoal, eu tô falando, não tô generalizando, tá? Eu tô falando aqui até o conhecimento que eu tenho sobre a área de soldagem no Brasil. Até onde eu sei, não tô dizendo que o soldador no Brasil não saiba ler. Muitos soldadores, né, sabem fazer todo tipo de trabalho. Agora, até o meu conhecimento, conversando com amigos, né, que tem experiência, você tem essa parte em que a outra galera já chega já com tudo montado pra você, entendeu? Entendi. Mas não é empecilho nenhum, O cara pode ir lá procurar isso, porque na minha cabeça é mais interessante você chegar aqui já sabendo. Com certeza. Sabendo, com certeza, aí você não. Já vai direto. É uma questão, inclusive, que eu tenho recebido várias perguntas. O que precisa o soldador do Brasil vir pra cá? Uhum. Primeira coisa é você ter um conhecimento do idioma. Não adianta. As pessoas às vezes acham que o Canadá precisa de soldador. Aí o cara vai chegar aqui, vai mandar, vai pegar um visto de turista, vai sair na rua distribuindo currículo, o cara vai chamar. Não vai. Não tem como. Pô. Inclusive, a gente nunca fala aqui para você vir sem saber inglês. Inglês ou francês é essencial. Essencial, entendeu? Se você tem um inglês fraco, talvez você não use muito, ok, para essa parte, né? Sim. Mas é essencial você ter. Pra se comunicar, né? E assim, quanto melhor for o seu inglês ou o seu francês, você pode arranjar empregos melhores e ganhar mais. Ganhar mais, com certeza, com certeza, entendeu? Então, o idioma, saber é uma parte essencial, entendeu? Essencial. Porque depois que você chega aqui, né, eu conheço, né, pessoas que vieram com o básico. Aí você tá ali no dia a dia, vai do interesse da pessoa também, né, se melhorar, e quanto mais que você falou, quanto você vai falando, vai melhorando o seu idioma, as oportunidades aparecem, você se sente mais confiante de fazer uma entrevista, de fazer as coisas. Agora, por exemplo, a leitura de desenho aqui é tudo em inglês, pô. Entendeu? Aí o cara vem do Brasil sem saber inglês, o cara joga uma planta pra ele ali pra montar uma peça, o cara não sabe. Você sabe ler a planta no Brasil, mas chega aqui e não sabe ler inglês. Entendeu? Aí ferrou. Entendeu? Então, pode até entender o desenho, né? Entende o desenho, mas aí... Vai que tem uma especificação ali. Tem uma especificação ali e tal. Porque uma coisa também, o sistema aqui é polegada. Entendeu? É uma outra coisa também que eu vou estar falando também. Vou estar disponibilizando lá.
aqui é polegar, lá no Brasil o sistema é métrico, entendeu? Métrico. Então, Tem essa jogada. Tem essa jogada também. Então são várias coisas que a pessoa tem que focar ali pra... Mas, é assim, é aquilo que eu falo, né? Quando você tem esse foco, igual nós tivemos, igual nós temos até hoje, né? Que aqui você cada vez é igual aquele negócio que você vai ver exame de vista. Love? Não, aquele negócio de exame de vista, Love. que você fica ali e vai mudando aquela parada ali. Então, cada hora aquilo ali o foco vai aumentando, entendeu? Então, aqui é assim, entendeu? Então, quando a pessoa consegue, claro. Entendeu? As empresas ajudam a fazer essas qualificações que você precisa, que estava falando agora, acabei de lembrar do CWB. Eles ajudam, assim, financeiramente, ou eles ajudam de alguma forma, tipo, Arthur, você quer treinar para fazer o Red Seal? Você pode vir aqui na empresa na sua hora de folga para treinar, fazer alguma coisa assim. As empresas fazem isso ou não? Ou algumas fazem, ou outras não? Algumas fazem, outras não. Geralmente, essas certificações, porque essas certificações que você tira, CWB, Red Seal, você tira por conta própria, tá? Você Entendi. faz ali o curso ali, faz a aula te prática. reembolsam. Não. Entendi. Não. Vamos supor, vou citar um exemplo da empresa que eu trabalho. Ela tem ela faz se você quiser fazer um programa de soldagem, ela paga. Você paga e ela depois te reembolsa. Mas, o que acontece? Você tem um período para continuar na empresa. Se você sair da empresa, você tem que reembolsar a empresa. Então, assim, se a pessoa gosta da empresa, você vai de cada um, entendeu? Como aqui tem uma variedade, aqui no Canadá tem várias empresas, cada uma hora te chama com um salário melhor. O Arthur, prefere pagar, porque eu já vou pagar mesmo. Sim. Entendeu? Aí, você paga, porque aí... Mas isso é o que eu converso com as pessoas. É um investimento. Não é uma coisa que você vai, entendeu? Eu vou gastar. Não, é um investimento que você recupera. Falando em investimento, gostaria de saber, para fazer o curso aqui, quanto que a pessoa vai desembolsar? Cara, isso aí, vamos supor, né? Para eletrodo, que acho que é o mais básico, né? O eletrodo é o básico. Começar. É para começar. Cara, quando eu fiz, eu paguei $2.400 para você fazer a placa, o flat, que é o plano, o plano e o horizontal. Mas aí mas é o seguinte, né? Você vai para lá, eram 6 horas por semana. E queimando eletrodo. Ali você aprende, entendeu? Mas alguns lugares você paga por semana. Entendeu? Você paga por semana, então tá nesse valor. Hoje, vamos supor, hoje, né? Você vai treinar, né? Tô citando o exemplo que eu vou fazer renovação agora na certificação. Você paga a hora $50 para você treinar ali, mas você tem a placa, usa quantas placas você quiser. Tem a máquina e tudo direitinho. E a placa do teste, para eletrodo revestido, tá $200. E para FluxCore, que é um tipo de arame, tá $240, entendeu? Só para fazer o teste? Só para fazer o teste. Entendi. Entendeu? Só fazer o teste. De quanto em quanto tempo? 2 anos. E sempre tem que fazer. Sempre tem que fazer, porque você tem que... Porque o que acontece, né? É uma coisa que a galera dá um mole. Porque... Vamos supor, você entra na empresa e aí você tira a certificação, porque você tem essa certificação, mas aí você entra na empresa, você faz o teste, aí você é soldador, você tira a certificação da empresa, aí a pessoa fica ali na empresa com aquela certificação e esquece a outra. Que é a certificação canadense. Entendi. Deixou vencer, você tem que fazer tudo de novo. E essa certificação é só para placas ou você tem que fazer tubulação? Não, 45 graus? Então, o que acontece? Aí você vai progredindo, né? O básico, cara, para você entrar no mercado de trabalho é você fazer o FluxCore, que é MIG-MAG, né? Que o pessoal conhece mais como MIG-MAG. Você tem MIG-MAG, FluxCore, entendeu? Aí, vamos supor, porque aqui em Ontário, né? Aqui em Ontário e as outras províncias que eu tenho visto, é só a parte de arame. Aí vamos supor, 90% é isso. 10% é eletrodo, aí você tem a parte de TIG e você tem a parte de aí se o cara quer fazer tubulação, aí é a parte de 6G, que é só uma curiosidade, que aqui tá $5.300, entendeu? Entendi. Essa parte, mas aí você aprende, são 4 meses, eu acho, né? Direto, entendeu? Então é nessa ordem, entendeu? Pra pessoa, resumindo, pra pessoa pegar certificação e entrar no mercado de trabalho, é fazer esse curso de arame tubular, entendeu? E em quanto tempo você começou a trabalhar? Depois de fazer o curso? Cara, depois que eu fiz o... Porque eu fiz o inverso. Primeiro eu fiz eletrodo,
Depois eu fiz o arame lá. Pô, cara, depois que eu fiz o curso de arame, no caso no caso eu fiz o Fluxcore, que é parecido, entendeu? É tudo arame, né? O eletrodo é o arame. Ah, cara, foi rápido. Foi rápido. Eu terminei, eu comecei a fazer, eu tirei a certificação do horizontal. Cara, passou acho que um mês. Um mês. Um mês mesmo. Acho Se que antes disso. candidatou na vaga. Candidatei na vaga. E já entendeu? contrataram. Já contratado. Entendeu? Isso tudo porque realmente precisa de soldador. Cara, aqui. precisa. Estão pagando. Galera, é bom a galera saber. Eles estão pagando pra você treinar na empresa. Pra você tirar, pra você passar no teste da empresa, pra você trabalhar. Inicial aí, pra você fazer isso é $28. $28. Pra inicial, né? Inicial. A idade tu pula pra 34, 35. Num período de 6, dependendo da empresa que você trabalha, cara. Num período de menos de 6 meses, você pode pular de 28 pra 44. Bastante, gente. Em 6 meses. Bastante. Em 6 meses. Isso aqui. Lembrando que aqui em Ontário é $15 o mínimo. O mínimo. O salário mínimo. Para vocês terem uma ideia de como o soldador ganha bem aqui. Isso por aqui. Agora, se você for para Toronto, se você, apesar do custo de vida ser um pouco mais alto, mas, pô, aí é 60 e pouco, entendeu? Entendeu? E o céu é o limite. Aí vai da pessoa, né? Se a pessoa quiser ficar ali só naquela faixa de salário, ficar ali com vamos supor, a pessoa fez o Fluxcore, tá bom. Beleza, vai ficar ali. Ah, não, quero melhorar, quero fazer um eletrodo, quero fazer uma TIG. Entendeu? Aí a pessoa vai, aí, meu irmão, aí é com a pessoa mesmo, entendeu? Legal. E você me contou uma vez que você soldava muito vagão de trem, né? Eu trabalho com isso. Continua ainda fazendo Continua ainda. Solda de vagão de trem. Porque... O que tem mais aqui? Assim, que você tem que soldar? São estruturas ou é mesmo vagão de trem? Porque aqui na região tem muita... empresa de gás e óleo. Isso, né? isso. E tem essa parte também, mas você foi mais lá para essa parte de vagões. Aqui em Sara, eu trabalho com isso já tem 2 anos, né? Porque aqui, como o transporte ferroviário é muito forte, né? Aqui você tem 3 empresas, né? 3 empresas que, como você está aqui na fronteira com os Estados Unidos, entendeu? Então, vem muito vagão de lá também, porque roda a América toda, né? Mas vagões. São tipo avarias que acontecem nos vagões e você tem que soldar? Também, avarias também, e é muita inspeção, porque de 10 em 10 anos você tem que fazer uma inspeção de soldagem interna do vagão. Entendeu? Então tem certos pontos, né, que você tem que cortar, fazer o corte ali da chapa, né? Você vai fazer a limpeza da solda, aí vem o inspetor de solda, joga ali o líquido ali penetrante ali e tal, ou a inspeção visual, aí ele faz ali e tal, vê que tá tudo direitinho e tal, aí você vai, coloca o isolamento. Isso é o básico, né? Entendi. Isso é o básico que a gente faz. Agora, às vezes você tem rachadura, eu já fiz. Pô, você tem um vagão tanque, né? E você tem um hopper, que é esse vagão que transporta cereal, né? É granulado, entendeu? Eles são tanques muito grandes. Então, ali você tem uma divisão, compartimento, e que trinca muito, por causa do estresse. Ah, sim. Entendeu? Então, às vezes você tem muita trinca grande, entendeu? Aí você tem que, pegar, tirar ali a parte de baixo ali, entendeu? Montar um andame lá dentro. E tudo isso que você faz. Sim, soldador, sim, tem que fazer essa parte. Ninguém vai fazer por você. Isso aí é outra coisa. Você acha que o cara vai lá, vai aprender a escada, montar um andame. Não. Até isso o cara tem que saber, entendeu? O cara tem que saber mexer nisso, você monta, o cara te ensina. Aqui é muito assim, entendeu? Aqui é muito assim. Aqui o cara mostra pra você ali, nessa área de soldagem, né? O cara mostra pra você ali, fez a primeira, fez a segunda, acabou. Mas vou dizer pra você que aqui... na região norte é mais ou menos tudo assim. Você quer trocar uma pastilha de freio, trocar um óleo. É isso aí. Muita gente faz, né? É isso na aí. sua própria garagem. É isso aí. Isso é uma coisa que a gente não aprende no Brasil. Você aprende com o pai, com o vizinho, alguém ali e tal. Aqui não sei se no Brasil, porque tem um mecânico a cada esquina, aí você vai lá mais fácil, mas seria interessante você aprender isso. No Brasil, né? Com certeza. Porque aí você chega aqui... interessante isso aí que você falou, cara. É muita coisa que a gente... Porque lá é mais fácil, né? É porque lá é que você falou, um mecânico ali, às vezes desenrola ali, vai ali, tá. Aqui não, aqui já... Então tem certas coisas que se você aprender, né? Vamos supor, o cara tá no Brasil, quer vir pra cá, fazer um cursinho de andame. Montador de andame, porque quando você vai porque esses vagões são esses vagões tanques você não precisa. Agora esses graneiros, né, eles são muito grandes, entendeu? Então você tem que montar uma estrutura ali dentro, entendeu? Isso tá pensando, o cara, ele pode te ajudar ali,
Um pouquinho. Mas depois você vai montando ali e tal, entendeu? Então, esse é o trabalho de soldagem interna. É um dos trabalhos que você faz, né? Além de, às vezes, pô, vamos supor, você tem uma estrutura que tá danificada, né? Tá trincada, entendeu? Pô, aí você tem que soldar, entendeu? Então, são vários tipos de trabalho de solda que você realiza nesse mercado. Isso. Agora, né, eu trabalhei também em empresas de linha de montagem, né? Que, pô, você monta a peça, né? Vai vindo na esteira e você tem que... Isso, vai vindo ali, ou você tem a sua mesa ali que o cara bota as peças, aí o cara bota as partes ali, aí te dá o desenho, e você tá com a tua máquina de solda ali, até mais tranquilo, entendeu? Entendi. Porque você já tá no teu spot ali, né? Pô, tem com a tua máquina ali, às vezes tem mesa. Aqui é legal que tem algumas que você, pô, coloca na tua altura, eu quero ficar em pé, aí você suspende, você regulável, isso, aí você bota ali, então é legal. Então tem vários tipos de mercado, né? Mais agressivo, que eu acho que é essa parte de reparo, né? De reparo e manutenção, que é mais pesado, agora tem a parte mais tranquila. Agora, é o que eu falei, essa parte mais pesada paga melhor. Sim. Essa outra parte já de linha de montagem paga um pouco menos, mas também aí depende do que o cara quer. Depende do que o cara quer também, entendeu? Entendi. Então, essa parte de mais pesado que você falou, eu andei fazendo minha pesquisa e eu vi um cara falando mesmo que, por exemplo, se você for para Alberta, para outros lugares assim, parece que paga mais. Você falou de Toronto, né? Muito. Lá, aquela lá, cara, assim, é chegar e se você chega, o cara, soldador, o cara já te cata mesmo. Entendi. Morou? É assim, entendeu? E o cara falando assim, tipo, você não tem vida. Se você quer fazer, porque às vezes tem que ir para lugares muito remotos. Entendi. E aí que você vai lá para trabalhar mesmo, entendeu? Os caras falando. E é bom para quem quer fazer uma grana, assim. Tipo, quer fazer uma grana absurda, mas aí tem o outro lado. Se você vem com a família, você vai levar a família para esses lugares remotos? Entendi. Mas aí tudo depende, né, cara? Porque de repente você tem alguns lugares que eles falam que esse fly in, fly out, né? Você só fica de 14 a 10 dias trabalhando, $60 aí, $65, entendeu? Que você paga, que você recebe, entendeu? Então, aí vai da opção. Às vezes o cara quer um shoppingzinho, vai ali, faz o trabalho de segunda a sexta, entendeu? Aí vem pra casa, fica com a família, entendeu? Você pode, se você quiser trabalhar de madrugada, você trabalha de madrugada, então você tem esse range, né, de opções aí. Indo já pro final agora, deixa eu perguntar como é que foi a questão da parte de residência permanente de vocês. Sangue, suor e lágrimas, né? Nem fala que eu vou começar. Foi. Minha esposa que fala, foi sangue, suor e lágrimas. Porque... Mas, assim, mais especificamente, você conseguiu fazer pela parte de solda a residência permanente ou não? Foi mais... Foi a parte da minha esposa, Foi a parte da Janaína, da Janaína, né? Foi a parte da Janaína. Que ela podia fazer também, e no caso deles, você consegue jogar. Eu também com a minha esposa... A gente teve indicações para fazer as coisas e a gente foi jogando qual que é o melhor. Você estuda, né? Você vai vendo. Porque no caso do Arthur, ele veio para cá e depois começou a trabalhar com solda. Mas eu sei que tem programas do Canadá que você pode chegar aqui como residente permanente já por causa da solda. Sim. Se você conseguir fazer o CELPIP ou a IELTS lá, comprovar que você tem o inglês básico para aquela vaga que está sendo disponibilizada, ou CELPIP, ou demonstrar numa entrevista que você como sabe... Como é que é o nome daquele de francês? Aquele teste de francês, você sabe? TCF. Esse aí. Esse é o de francês, Esse é o de francês. TCF e TF. Então, tem um site Quebec, eu vou disponibilizar lá no canal, eu até botei já, que tava com eu falei sobre uma vaga de soldador. Entendi. Né? Mas aí tava lá, né, as especificações, né, e tinha que saber o francês até um nível, eu acho que é B1, uma coisa dessa, B1, entendeu? B2? Entendeu? Saber. E o pessoal tava indo no Brasil pegar. Quebec é uma província, assim, que tá pegando, a gente chama de catando na laça, entendeu? Mas você tem que saber o francês. Não adianta, irmão. Tem que saber o francês. Tem que saber. Não adianta. Assim como você tem que saber o inglês aqui. Não tem pra onde correr. Não tem, né? Não tem. Não adianta você querer... É porque eu vejo muita gente falar bobagem. Erro básico. Que
o Canadá tá precisando, que montando um cenário de uma maravilha, que vai ser fácil. Porra, não vai ser. Fake news. Isso é fake news. É. A gente caiu no fake news. Entendeu? Não vai A ser. Janaína não veio pra estudar? A gente veio, pô, Eu estudei. O te vendem no Brasil que é a melhor coisa você vir estudar, porque vai ser mais fácil, não sei o que lá. Nada que disso. não sei o que. Esquece. Pessoal ganhando, ó, o Somebody Love aí, ó, nas suas costas. Esquece. Infelizmente, né, Arthur? Porra, não A adianta. gente caiu nessa, né, bicho? Entendeu? Aí porque vocês... tá todo mundo aí com raivinha aí que o governo mudou a coisa que o pessoal vinha estudar e tal. Mudou, Mas olha quanta grana pesada em cima disso. Com De certeza. você, de mim, de todo mundo que queria vir estudar e não tinha um retorno para isso, Com né? certeza. E De tudo que você paga, Com né? certeza, cara. E você vê, é o que eu falo, né? Como a gente tá batendo esse papo aqui, passar uma mensagem até pra galera que... O pessoal que tá no Brasil, né, rapaziada? Não se iludam, cara. Não se ilude de, que... eu vou pro Canadá, que lá é uma maravilha, não sei o quê. Precisando de gente, tô precisando de gente. eles me querem lá. Esse papo aí mesmo aí. Não, que eles me querem lá. Não é assim. Não cai nessa conversa fiada. Eles até vão te querer, mas se você for qualificado. Qualificado e, ó, investimento. Que, ó, não é baixo não, filho. Não é não. E você vai vir pra cá, o que você tem, você vai gastar. Vamos botar, você vai investir o que você tem e você vai trabalhar aqui ainda muito mais. Entendeu? Então, tudo pra quem tá no Brasil. Porque pra quem tá aqui, é um pouco mais. Vamos botar, a pessoa tem mais. A pessoa faz uma hora extra, né? Arruma um outro emprego, arruma um part-time. E aqui é bom por causa disso. Você trabalha em quantos lugares você quiser. Tem shift, né? Você consegue Tem ajeitar shift, com então os você horários. consegue, né? Dentro dali você consegue fazer. Agora, pra quem tá no Brasil, quer vir pra cá hoje, se planeje, faça pesquisa, estuda. Quanto mais você souber o seu inglês, o seu francês, é melhor pra você. Se puder, você... vamos supor, faz um curso de pintura, um homem, né? Homem e mulher também, né? Faz um curso de pintura, faz um curso de soldagem, faz um curso de drywall. Marceneiro. Entendeu? Quantas que precisam aí? Se você é motorista de caminhão, de carreta, eles te pegam na hora. Entendeu? Entendeu? E vem com o que eu falo, que é sangue nos olhos, entendeu? Não vem pra cá pensando que vai ser molezinha, porque você vai pegar. E é outra parte, né? Que é a parte da temperatura também. Sim, tem, né? Isso que pega também, dependendo de onde dependendo, você vem no entendeu? Brasil, Dependendo né? de onde você vem. Então, resumindo. Mas assim, não vejam isso como desmotivado. Não é essa a questão. É uma questão mais de abrir os olhos das pessoas que têm essa ideia de que é um paraíso. Vendem que é um paraíso. Você vai trabalhar igual como todo mundo, como você trabalha aí no Brasil, mas a diferença é que aqui você tem retorno. Você vai ter retorno do seu investimento, das taxas que você paga. Entendeu? Você tem esse retorno. No Brasil você não tem. Você trabalha para pagar conta, não é? Aqui tem esse retorno. Então foque nessas questões. E outra, chegar como residente permanente não tem preço. Não tem que passar por esse processo todo tudo que a gente passou. É muito desgastante emocionalmente. São anos e anos. É dinheiro assim que você põe muita grana, muita grana mesmo. Muita grana mesmo. Muita Sendo grana que mesmo. se você parar de ir numa academia, parar de tomar aquela cervejinha durante a semana, deixa o final de semana, ou um churrasco toda hora, e investir num curso de idiomas, num francês, no inglês, aí no Brasil vai fazer a diferença. Não só para a parte de solda, para todas as partes que você quiser vir aqui. Então, se você tem essa vontade, você realmente quer vir, faça isso. Não fique só nessa opção do college, a não ser que você queira fazer um mestrado ou alguma outra coisa assim. E levando em consideração que as províncias têm projetos, tem programas de imigração. É interessante entrar no site do Canadá. Vou deixar o site aqui também do Canadá. Você pode procurar empregos lá direto e ver as especificações do emprego. Sim. Ver o que eles pedem, se se você se encaixa. E já ir se preparando, né, cara? Já ir se preparando para vir para cá também. Eu vou disponibilizar também alguns... Eu tenho
postado algumas vagas lá também, né? E vou também disponibilizar também o site de Quebec, né? Onde a pessoa pode ir lá olhar. Ótimo. Você pode traduzir, né? Você pode ir lá no Google lá, né? Traduzir lá tem um você plugin traduz que você põe no Chrome lá. Pra você ler, entendeu? Então vale a pena porque você se cresce muito como pessoa, entendeu? Porque às vezes a gente tá no Brasil, tem coisas que nós não enxergamos, assim, na nossa vida, entendeu? Então você cresce muito como pessoa, você melhora como ser humano, entendeu? Você passa por situações que você tem que pô, caramba, eu tô aqui, eu tenho que me virar, entendeu? Então é muito legal, assim, vale a pena. Investe primeiro no idioma. Isso, e foco, sempre foco. Não pega. A partir do momento que você fala, eu vou pro Canadá, acabou. Muda a chave. Muda a chave, entendeu? Muda a chave. Porque é um processo, desde que você começa. Quando você fala isso e você se disponibiliza a fazer isso, é uma transformação muito grande e você vai. Quando você chegar aqui também, tem gente que se adapta bem, outros demoram um pouco, mas assim, tem que ter foco, entendeu? Focar que consegue. Não é fácil, né? Mas não é impossível, né? Porque não é fácil no Brasil também. Então, mas senão nós não estaremos aqui, né? É verdade. Arthur, meu amigo. Beleza. Obrigado. Só vou mandar um recado aqui. Mandar um recado aqui pra minha rapaziada lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Tive lá agora no Brasil, passei lá 3 semanas, rapaziada, aquele abraço, amo vocês. Que maravilha. Não se esqueça, se inscreva no canal para ter todas as notificações, ativa o sininho lá, para você ver cada vez que a gente põe um vídeo novo. A gente está fazendo essa série aqui com as pessoas que trabalham em trabalhos específicos aqui no Canadá. E está sendo muito interessante, a gente está tendo muito retorno. Legal. E também para mostrar para vocês muito aí bom. Quais são as opções que vocês têm. Então se inscreva, compartilhe para alguém que você conhece. Talvez você não seja soldador, compartilhe para alguém que tem interesse. Isso. Que esteja querendo vir. Vou deixar também aqui na descrição aqui também o link lá do canal, do TikTok, do Instagram, vou entendeu? Botar o link aqui pro canal do Arthur, para todas as redes sociais dele, e acompanhe o progresso dele, e juntos nós vamos lá para ajudar mais vocês a virem aqui pro Canadá, tá certo? Beleza? Então, até mais e nos vemos em breve. Obrigado aí, agradecer a oportunidade e também um grande abraço para vocês aí. Valeu, tchau, gente. Aquela